Olá, minhas queridas! Estamos aqui mais uma vez para que possamos nos posicionar em relação às situações da vida. E você tem situações que precisa decidir. Porque senão você não terá resposta. E se você não tiver resposta, você não terá a verdade. Não tendo a verdade, você viverá na mentira. E vivendo na mentira, a vida não existe para você. Então, viva a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor. Um dos maiores problemas do ser humano é a vaidade. A vaidade mata, a vaidade mata. A vaidade mata mesmo. Vamos deixar de ser vaidoso? Vamos ver a realidade como ela é? É melhor, né? Mais uma vez estou aqui com vocês e agradeço por essa oportunidade e mais um vídeo para que vocês venham avaliar, para que vocês venham curtir, para que vocês venham compartilhar e, sobretudo, dar um like. Escreva aqui embaixo, mande as suas opiniões, fale para mim sobre o que você gostaria de ouvir e esteja comigo na sala do trono. É mais um vídeo e nesse momento eu gostaria de dizer que na maioria dos youtubeiros, quase que eu falei orkuteiros, mas youtubeiros, me lembra de Orkut, não sei porquê, me lembra de Orkut. Os youtubeiros começam alguma coisa dizendo 50 fatos sobre mim. Se eu fosse falar 50 fatos sobre mim, no segundo fato você já estaria. Sobre mim, eu tenho só um fato para dizer. Nada mais do que é uma palavra com uma vogal e 2 consonantes. Tá no bom tamanho, né? Por enquanto ficamos por aqui. E eu quero que você saiba sobre algo que Jesus deixou bem claro. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou falar sobre Branca de Neve. Eu vou falar sobre Cinderela. Branca de Neve é uma história que as pessoas falam assim: que lindo, que maravilhoso, não, mas que romântico. Não tem nada de lindo, não tem nada de romântico, não tem nada de maravilhoso. É uma história neurótica, é uma história de depressão, é uma história de baixa valia, é uma história de uma pessoa que sente solidão e tem princípios de morte. É gravíssimo. Mas as pessoas levam porque não sabem pensar, as pessoas não sabem viver, as pessoas não sabem analisar. Ok? Não! Olha, eu sou uma pessoa totalmente segura, eu me sinto totalmente, eu sou segura, eu acredito na minha capacidade, eu sei que eu não tenho que disfarçar nada e a minha liberdade é total, eu tenho uma liberdade plena, eu tenho e eu não tenho nada a esconder, não posso esconder nada, porque eu sou claro, não existe nada entre mim e não existe, não existe, não existe. Pode parecer estranho, né? Óculos escuro, não tem sol, estou numa sala, mas isso é para mostrar para vocês como é a situação de uma pessoa que vê a realidade e não entende da realidade. Vocês não conseguem olhar os meus olhos, vocês não sabem para onde eu estou olhando, e é aí que mora o perigo, é aí que mora o erro. Por quê? Porque a gente não sabe visualizar a posição correta da história, a posição correta do momento, e nós julgamos pela aparência.
Agora eu estou passando uma aparência. E essa aparência é que nos leva ao sim e ao não e ao talvez. Vou falar agora então da Branca de Neve. Para começar, olha no nome, presta atenção, Branca de Neve é uma referência a uma situação fria, sem cor, uma situação que não revela emoções, variações, simplesmente branca, mas não é um branco comum, é como a neve. A neve é uma situação que mata, a neve é uma situação que demonstra frieza, que demonstra isolamento, que demonstra solidão. E essa Branca de Neve, ela é inserida num contexto de floresta. O que é a floresta? A floresta é uma situação em que as pessoas perdem a referência, não sabe controlar o que pode acontecer com ela, porque ela está à mercê de uma história momentânea, num local desconhecido e que não sabe o que vai ser oferecido. E é ali que é colocado Branca de Neve. E nessa posição de floresta, o que tem que aparecer é que ela foi colocada ali porque queriam a morte dela. Quem que queria a morte dela? Uma senhora que tinha ciúmes dela e que, na verdade, a menina é levada para lá para morrer. A ordem era matá-la. E lá no contexto original da história, a pessoa que a mataria teria que devolver para a pessoa que a matou, que mandou matá-la, o coração, o fígado e os rins. Mas na história hollywoodiana, de Hollywood, foi colocado um certo romantismo falando só sobre o coração. E a ideia lá na original era que esses órgãos considerados miúdo, né, porque fazem parte do intestino, seriam comidos pela pessoa que mandou matar. Bem-vindo! O que eu posso te servir, o que você deseja, esteja à vontade. Tem coraçãozinho? Traz uma porção para mim, bastante caprichada, tá? Eu quero muito coraçãozinho. Só isso já é trágico, né? E a menina na floresta, ela começa a procurar alguma coisa que a levasse à vida. E ela encontra uma casa muito pequena. E quando ela chega nessa casa, ela vê diante dela 7 pratos, todos já servidos, esperando para serem. Então imagina a cena. E ela entra e come de cada prato. Isso mostra o seguinte, que a pessoa, ela vai vivendo na vida na medida que ela vai tendo sobre ela aquilo que é dado para ela, e ela não tem muita opção não. Ela come aquilo ali, não importa o tempo que aquilo já esteja ali. E ela recebe coisas que não tem muita opção, porque ela come o que tem. E ah não, ah não, ah não. São pratos pequenos, porque são de seres pequenos. E ela vai comendo, e no final ela sente um cansaço e vai deitar, vai para um quarto. E lá no quarto ela vê 7 camas pequenas e deita num processo de ajuntar as camas. É aquele momento em que você olha para a situação e fala: desisto. Ah não, ah não, ah não, não vale a pena, é impossível, não dá mais, porque você tem que ficar juntando motivos, você tem que ficar unindo situações para que você possa tentar descansar, para que você possa tentar confiar, para que você possa acreditar. Aí Branca de Neve deita naquela situação toda, sem ter muita esperança pelo amanhã. E quando ela acorda, quem é que está diante dela? 7 anões. O anão vê tudo de baixo para cima, vê tudo muito grande. O anão não tem muita possibilidade em relação ao social.
ele é discriminado, ele não tem muito poder de ação e, infelizmente, ele é visto apenas como situação de palhaçada, não respeitado, não é muito das vezes visto no sério e ele passa por situações constrangedoras. E aí ela passa a não ver a situação dos anões. A situação é mudada. E ela passa, infelizmente, a não ver o que deveria ver. Aqueles anões nada mais é, ou nada mais são, do que o próprio eu dela representada em figura de pessoas. Mostrando que ela não era feliz, ela tinha um anão chamado Feliz. Mostrando que ela era uma pessoa nervosa, ela tinha um anão chamado Zangado. Mostrando para ela que ela não se sentia inteligente, lá tinha um anão chamado Mestre. Mostrando para ela que ela era uma pessoa doente, lá tinha um anão que o tempo todo espirrava e o nome dele era Tim. Ó, saúde. Tinha um anão que o que sobressaía nele era as orelhas. Por quê? Porque ela era preocupada com o que ela ouvia. Ela era preocupada com os valores que as pessoas julgavam a respeito dela. E o nome desse anão era Dunga. E no meio dessa situação toda, ela tentava disfarçar, ela tentava fugir, ela tentava não pensar. Então tinha um outro anão lá que era o Soneca, que representa aqueles momentos em que a pessoa quer ficar alienada com as situações da vida. Pare e pense. Pense e pare. Agora tem um porém. Esses anões trabalhavam numa mina procurando tesouro. A mina é aqui, queridos. A mina é aqui, queridas. O tesouro é a sua capacidade de pensar, de agir, de modificar situações. É a sua capacidade de contemplar aquilo que você está vivendo e aquilo que você está sentindo, e se posicionar em relação a esse conteúdo. Esses anões eram colocados que todo dia pela manhã saíam para trabalhar, mas nunca foi revelado que eles traziam alguma coisa de lá. Nunca trouxeram ouro, nunca trouxeram prata. Simplesmente saíam e voltavam. Saíam e voltavam. Quantos dias entram e saem da sua vida sem que nada acontece? Quantos dias aparecem para você e vão para você sem que você entenda o motivo daquele dia? E aquele dia é um presente. Todo dia é um presente. Você ganha todo dia vida. Você ganha todo dia uma oportunidade. Você ganha todo dia um dom. Mas se você não vê, mas se você não se deixa ser visto por baixa estima, infelizmente você perde a oportunidade. E o que acontece? Uma maçã é oferecida para ela. Eu falei maçã. Eu falei maçã. Eu não falei abacaxi. Caracas! Capital da Venezuela. Carambola, eu falei maçã. 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 Ah, é isso. Isso. Maçã. Apple. Maçã. Essa maçã representa as possibilidades. Essa maçã representa as oportunidades. Só que quando ela come aquilo ali, a coisa entala no pescoço dela e ela se desfalece. Quantas oportunidades é colocado na sua vida? Quantas oportunidades você poderia criar para você, porque a criação é sua, você é o autor. É uma bela criação. Nunca tinha visto uma dessas. Corta 7 vezes mais. 7 não. 1,
2, 3, 4, 5. 5. Isso, bela criação. Você é o autor e você é o coadjuvante. Você monta a sua cena. Mas Branca de Neve se sentia engasgada, exatamente pela baixa estima dela, exatamente por ter a mente anã. E aí ela se desfalece. E quando esses anões chegam até ela, eles não sabem o que fazer por elas, porque eles são anão, eles são anões. E aí é colocado um contexto em que ela é levada para uma posição da floresta e colocada numa redoma de vidro. Ou seja, essa redoma de vidro é o complexo, é a timidez, é a baixa estima que coloca você em evidência. E você passa a ser vista como a coitada ou o coitado. Você passa a ser vista como aquela que não dá sorte na vida, aquela em que a vida está matando, em que a vida está tirando as oportunidades. Mas na verdade é você que se isola, é você que muda a situação contra você mesmo. O solitário é aquele que se faz só. É aquele que se faz só. Um dia chega um príncipe. E aí você procura um príncipe. Aquele que tem o poder da visão. Aquele que tudo vê. E tudo é fantasia, porque isso não existe. Só Deus tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. Mas você fica encantada com a visão. Você fica encantada com a imagem. E você se perde nos seus próprios sentidos, que não tem sentido, porque tudo é artificial. Tudo é artificial. E o que você vê não é o suficiente para te converter. Só isso. Esse príncipe, ele não tem poder, mas ele vai reinar, porque o poder está no ser rei, não é em ser príncipe, mas ele sai procurando no reinado dele o conhecimento daquilo que ele vai reinar, e encontra Branca de Neve. Ela tira a Branca de Neve de lá e dá um beijo na Branca de Neve. E eu suponho que o beijo, claro, é na boca, porque aí ele está colocando nela a resposta das perguntas que ela não encontra. E quando ela entende o que é responder a essas perguntas que a vida oferece para você, o que está na garganta dela sai. E ela vê no príncipe a possibilidade de ser rainha quando ele for rei. Os dois montam um cavalo e vai para o castelo. E deixa os anões na floresta, porque os anões é aquela parte da vida que a gente não deve levar para lugar nenhum. É assim. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua companhia, valeu! Se você gostou, dá um clique aí, curta, compartilhe, inscreva-se, porque estamos aqui na Sala do Trono, eu e você, somos um em Cristo Jesus. Bye bye, shalom!